Olá pessoal, estamos começando mais um podcast, um programa que só fala de assuntos interessantes e hoje não seria diferente, que a gente trouxe um assunto aqui sobre relacionamentos. Vocês vão aprender muito aqui como eu aprendi e se não aprenderam ainda vão aprender aqui com esses conteúdos, não é verdade? Exatamente, então aproveita, curta, compartilha, fica até o final e também aproveita e já baixa o aplicativo, né? Por favor, porque olha, o assunto aqui vai ser muito legal, tem algumas polêmicas, vamos saber usar aí a plataforma, gente, porque a gente trouxe aqui o Tinder, então vocês vão saber de tudo como funciona lá, depois não vão me dizer que não conhecem, hein? É isso aí, vamos começar essa conversa? Vamos lá! Mas primeiro, a gente está muito feliz de te receber aqui, Mafê, porque acho que é um assunto que a gente está falando aqui nos bastidores. Gente, todo mundo gosta de falar que é relacionamento amoroso. Porque relação de amizade, de família, às vezes a gente deixa um pouco dentro de casa, ou dentro de nós mesmos, porque a gente não quer compartilhar, porque são problemas, às vezes, que falam assim, tem problema com um amigo, ninguém fica falando muito, mas relacionamento amoroso vira assunto de bar, todo mundo quer se expor, quer contar histórias engraçadas, trágicas, não importa, tem sempre uma história. Mas antes da gente começar com esse assunto tão polêmico e tão legal, né, que deve ter várias histórias incríveis para você poder compartilhar, eu queria saber como começou a sua trajetória profissional. Você já começou na área de marketing, de onde você veio, que eu sei que você tem aí esporte, tudo do esporte. Então conta um pouquinho pra gente sobre você. Ótimo. Primeiro, eu que estou super feliz de estar aqui. Obrigada pelo bom. convite. Bom, eu venho do interior de São Paulo, de uma cidadezinha super pequena. Vim para fazer faculdade, fiz Mackenzie, administração, aquele legal. curso do... Não sei o que eu faço, pra onde vou. Aqui pega várias áreas, deixa eu pra cá. É isso. Na época eu ainda achava que eu queria engenharia de produção, porque é o que me traria dinheiro, então precisava ser um negócio de números. E a administração foi o meio do caminho. E a minha trajetória começou em varejo, assim, trabalhando no shopping desde o primeiro ano. E aí isso foi me colocando, foi dando as experiências que eu precisava para próxima experiência. Sim. E aí eu comecei de fato no Santander, eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos como estagiária de análise de risco, o que era super legal porque eu sou filha de pais bancários, assim, que legal! 35 anos de um banco, 18 de outro, então era um negócio... Chegava em casa, tinha assunto, né? Aquele orgulho, né, da filha, né? E até que eu fui fazer um salto de paraquedas com os amigos do banco mesmo, e aí mudou minha vida e eu falei, cara, não sei o que eu tô fazendo aqui. Mas por que o salto de paraquedas mudou? Porque assim, eu já ouvi falar que tem CEOs, grandes empresários que saltam, porque fala que causa realmente uma transformação na vida. Porque você vê a morte de perto, por isso? Olha, tem uma experiência diferente ali, mas algo mudou e eu tenho, assim, claro na minha cabeça o momento, porque eu acho que tem tanta adrenalina envolvida. E é claro, me apaixonei pelo meu instrutor, do primeiro salto, acontece com todo mundo. Ok. É normal, minha mãe foi saltar depois, Também se apaixonou. É normal, é momentâneo, acaba no dia seguinte, mas rolou um negócio. E aí quando eu perguntei pra ele, né, ele tava lá, vai conversando, né, pra deixar mais tranquilo o que você faz, eu explicando. Eu falei, e você? Daí ele, cara, esse aqui é o meu escritório. E aí é um avião teco-teco com 2 bancos, sem nada, sem estrutura nenhuma, um monte de botão. E aí eu sempre fui muito do esporte, desde criança, assim, nadava, andava de skate, bicicleta, patins, tudo que tinha eu adorava. E aí eu falei, bom, acho que não é isso. E aí eu tenho uma irmã mais velha, que já trabalhava com marketing, formada em publicidade, e ela trabalhava na Caloi, então mais voltada para o esporte, e aí ela falou, tem esse mundo aqui, ó, do marketing. Então foi ela que me apresentou, aí entrei logo na sequência no estágio em Gatorade, Que legal! que foi incrível, e aí eu tava realizada. É uma grande marca, né? E que dava pra explorar ali ó, o esporte com o produto. Não, e aí eu tava no meu mundo, porque a gente adora conversar, né? Então eu recebia feedbacks do banco, do tipo, Mafê, você fica encabeçando o almoço. E a galera para aqui, fica fazendo barulho, atrapalha quem tá trabalhando. E, caramba, tá, né? Mas assim, pelo relacionamento do time, então... Me encontrei no marketing, foi aí que começou, e ainda conciliado com o esporte, que eu tanto amava, então pra mim era ainda mais incrível falar de Copa do Mundo, Olimpíadas, peguei toda essa fase no Brasil pela Gatorade,
O mundo de bebidas também, que depois foi despertando um outro interesse. Eu digo que eu fui acompanhando a vida, assim, fases da vida, sabe? Com as marcas. Mas enfim, foi aí que eu... Mas aí você ficou quanto tempo na Gatorade? Eu fiquei 2 anos como estagiária, né? Aí fui efetivada na empresa, que era a PepsiCo. Aí eu virei Cheetos. Depois de Cheetos, salgadinho, né? No mercado de indulgência. Fiquei 1 ano e pouquinho. Fui pra Whirlpool, tive uma passagem muito rápida, Whirlpool, Brastemp, Consul. Foi, e na verdade foi por pessoas, assim, então eu acho que me conecto muito com as pessoas. Dentro da PepsiCo eu fiz relações, né, conexões, e aí essas pessoas foram se movimentando, uma falou, cara, aqui é assim assado, e aí no começo eu acho que a gente também se deixa levar muito... pelo mood das empresas, né? Hoje eu entendo que, cara, as empresas elas mudam toda hora. Muda a liderança, muda direcionamento, muda tudo. Mas quando a gente é muito jovem, e esse é um grande, não arrependimento, porque eu também não sabia, mas começou todo mundo no movimento de, ai, tá ruim, não tá legal, não tá legal. Normal. Mas aí nessa eu falei, não, preciso sair. Bateu desespero. É que a gente faz nas conversas de corredores. E assim, uma super admiração pela diretora da época, a Érica, ela veio conversar comigo, falou, Mafê, mas e essa decisão? Então foi super difícil, mas desde o começo com pessoas muito queridas. Passei pela Whirlpool, e aí a Whirlpool acho que foi o lugar assim, que a régua era mais alta, assim, é um outro nível de discussão, nós estamos falando de, no caso eu trabalhava com a linha de refrigeradores, né? Sim. A gente investe no refrigerador para durar uma vida inteira. Exato, então, não é um bem de consumo ali pouco durável. Mas aí fiquei também 1 ano. E aí foi quando eu falei, cara, ou é bebida ou é esporte. Então eu voltei, aí eu fui para Diageo com Johnny Walker. Fiquei 2 anos em Johnny Walker. Foi uma fase incrível. Ai, porque vários eventos. Várias festas, vários anos novos incríveis. E por incrível que pareça, eu adorava falar, gente, eu vou a trabalho. Porque, de fato, assim, você não experimentar o drink pelo beber, mas de fato a experiência de uma pessoa, principalmente um jovem, né? Porque a gente já focava em Gen Z. Na época não era Gen Z, ainda era só 18 a 24. Mas o primeiro contato com uma bebida mais forte, um whisky, se o drink não tá bem preparado, ela é, assim, decisória. Bacana. A pessoa nunca mais toma. Sim. Então, o fato de acompanhar era mais pra saber como é que tá esse drink, esse mix. A experiência tá legal, as pessoas estão fazendo careta quando tomam, ou estão tomando só quando estão muito loucas já. Então, tudo isso não deixa de ser uma análise de campo, mas que no fim, depois do trabalho, a gente estava na festa, então aproveitava. Sim. Exato. E aí vivi muitas coisas, assim, Rock in Rio, patrocínios, eventos grandes, collabs. Foi quando eu comecei a ter mais papel mesmo, né? De lá fui pra Red Bull, onde eu fiquei. Ai, que legal, Red Bull deve ser anos, incrível. aí, assim, eu queria sair, né? 5 anos, aí foi assim, acho que todo mundo tem aquela marca dos sonhos, assim, era o meu dream job mesmo, assim. Foi incrível, então era muito natural ver Fone passando, Ítalo chegando, ia num evento de surf, ia fazer o conteúdo. Mas pra você que é do esporte. Eu tava assim, nas nuvens, passei... Uma amiga passou a namorar, enfim, um atleta de paraquedismo da Red Bull austríaco. Passamos um ano novo juntos, no fim, era uma mistura, assim, meio trabalho, meio vida pessoal. Todo mundo falava, Mafê, você é a cara da Red Bull, né? Red Bull é tua cara. Em algum momento virou até um conflito meio de identidade, assim mesmo, que eu pensei, ai meu Deus, e agora, né? Então, sem Red Bull eu não sou nada na vida. Então foi um processo, mas foi, assim, a escola onde eu cresci, onde eu virei gerente. Foram 5 anos, você deve ter visto muita coisa. Não, e evento deve ser um melhor que o outro, porque eu amo os eventos da Red Bull, eu falo, gente, são os melhores eventos. Alguns são hoje televisionados, outros não são, né, são muito restritos ainda. Quando vocês falam, gente, que demais tudo isso, esse universo, né? A Red Bull eu acho assim, muito genial, fora da caixa. Eles têm o slogan, né? Mas a gente internamente falava muito Only Red Bull can do it, que é... Cara, sim, se é inacreditável, porque é um campeonato de aviãozinho de papel na faculdade, que você pensa, quem vai fazer isso? É Red Bull. Se vai fazer um evento, se vai
botar um atleta lá em cima, fora tudo que tem por trás, né? De produção de conteúdo, de incentivo ao esporte mesmo. Então, é o famoso a base vem forte. Então, olhava-se muito para quem tá vindo, quem é aposta, porque o esporte no Brasil é pouco incentivado ainda, né? Sim. Agora é um pouco mais, mas... Ainda tem muito chão pela frente também. Exato. Enfim, então foi uma escola. Tem algum case que ficou marcado nesse período aí de Red Bull? Tem tantas histórias, mas case tem, assim, tem um, já havia começado a pandemia, e aí acho que todas as empresas, né, o mundo inteiro, e agora o que a gente faz, então, eu era do time de brand, tudo virou mídia, então toda a atenção veio pra gente, porque, né, Red Bull, bares, festas, tudo parado, faculdade, Sim. que também é a vasta maioria dos funcionários, todo mundo parado, virou mídia e todo mundo pensando no que fazer. E aí a gente tava para lançar um novo sabor de Red Bull e começou a se falar muito, foi quando acho que gaming começou a ter mais um boom. Agora me deu um branco do nome, gente. Quando a gente, que também veio e saiu da Meta, era o Metaverso. Metaverso. Sim. Então todas as marcas começaram, não vamos fazer a loja dentro do Metaverso, no jogo e tal. Então a gente conseguiu, junto com o Flakes Power, que era um atleta Red Bull de gaming também, lançar o produto, enfim, dando experiências com atletas, mas a gente fez uma prova Melancia Energy Run dentro do Fortnite. E aí foi um sucesso, assim, porque a prova ficou linda, a galera, todo mundo queria participar. Flakes era uma entrada ali mais fácil com os mais jovens, né? Sim. De 18 a 24. E aí foi um puta sucesso, porque aí foi quando todas as marcas também já estavam fazendo experiências ali dentro. Mas sucesso mais num quesito, talvez, pessoal, profissional, de coordenar tudo de casa num outro momento, cada um num canto, cada um com as suas, né, preocupações dentro de casa, todo mundo preocupado com pai, mãe, parente, enfim. Então, talvez tenha sido um caso mais pessoal do que profissional. Tendo que balancear tudo isso, né, e tomando frente de novidades, né, porque são outros formatos, o que as pessoas estão consumindo agora, como colocar meu produto sem parecer que eu estou aproveitando de uma situação, uma série de questões, assim, que são bem delicadas também, né, nesse momento. Assim, o oportunismo não tem lugar. Então, de fato, assim, a chance de um tiro no pé, de voltar contra. Acho que talvez o que eu tenha mais aprendido em todas as marcas, assim, que eu passei é realmente sobre como ser genuíno mesmo, sabe? Red Bull foi uma escola também para isso. Então, nunca existiu uma foto de um atleta posada. O produto é para ser consumido, ele tem uma funcionalidade. Então, se o logo não tá aparecendo, as pessoas sabem que é uma lata de Red Bull. Pelo Rhombus, né, a gente chamava. Isso. Então, é muito icônica, já tem uma associação. Então, a gente foca na funcionalidade. Nunca se entrou num evento com logo no backdrop, porque o que o backdrop faz, né? Mas, enfim, aí cada empresa com seu, né, com o seu objetivo, o seu pensamento também. Mas muito pensando em como ser genuíno sempre. Então... E quais eram os desafios? Porque é uma marca tão, assim, existia algum tipo de desafio para a Red Bull? Opa, bastante. Eu não sei se eu ainda sou, assim, se eu posso falar muito pela marca, porque muita coisa pode ter mudado, claro. Sim. Mas na época que você viveu lá, né, os desafios... Tinham todos. Foi quando o principal concorrente, Monster, entrou com um parceiro de distribuição gigantesco. E aí a gente sabe que distribuição, né, para bens de consumo, assim, faz diferença. Então, eles entraram com uma distribuição muito forte, eles entraram com ações bem mais agressivas com os jovens em faculdade. É um posicionamento diferente que Red Bull jamais faria o mesmo só para brigar. Então... aí isso tudo reflete em share, reflete em associação. Em algum momento o Red Bull se distanciou muito também, porque são atletas muito de elite, né?
E aí isso também causa um distanciamento. O Gatorade tinha algo parecido também, que em algum momento é assim, mas isso aqui é só para atleta de alta performance. Eu só vou jogar meu futebol ali no final de semana. Então, era um desafio você mostrar que é para todo mundo, que ele é funcional. E principalmente, porque isso é parecido com o Tinder agora, mas as marcas entram por um caminho e decolam, né? E todas que decolaram depois enfrentam um problema que é voltar atrás e falar, calma, mas não é só isso. Então, Red Bull era muito, associado a bebida alcoólica, festa. Exato. E todos os outros mitos. Então, o coração dispara. Depois que você toma 1 litro de uísque, é um pouco difícil. Então, tem N coisas. Mas sim, então, desafios de como mostrar que é para todo mundo, inclusive que é uma bebida funcional que você pode tomar para trabalhar, tomar para estudar. Então, a gente chamava de ocasiões de consumo. Era o que eu era responsável, de fato, por desenvolver essas ocasiões. Mas aí os desafios, né? Cada área com o seu. Então, se é o atleta número 1, ou se essa promessa de fato está performando bem, ou do bar, se está pegando os bares mais cool, descolados, se eles são Red Bull, se eles são de outra marca. Então, vários desafios. E na sequência você já entrou no Tinder? Eu tive uma leve passagem na Adidas ainda, deu uma rodada, são 14 anos, mas eu rodei bem até. Mas que legal, é bom, porque aí você pegou várias experiências. Eu já fui bastante crítica com isso, porque eu acho que antigamente, né, assim, nossa, não para em lugar nenhum. O problema tá com ela, e não é, você tá o problema lá dentro. Mas é fase, né? O mercado de trabalho tinha uma época que você fazer a carreira 20 anos dentro da empresa era algo, né, notório e importante, mas hoje em dia a experimentação, você entender se ali tem um propósito que vai de encontro com o seu para trabalhar também faz total sentido. Exato. Tem o pessoal e tem o profissional também, que no fim você fala, cara, tá me agregando, tô aprendendo coisa nova, né? Tô fazendo coisas novas, então cada momento da vida também ele cumpre um papel. Mas eu tive uma passagem rápida pela Adidas, que também foi incrível. Nossa, então, foi incrível também trabalhar na Adidas. Olhei pra Originals, cara, é um outro mundo, assim, um outro nicho, uma outra... Aí se fala mais de comunidade, de outras causas bem diferentes, apesar de ainda serem também produtos muito aspiracionais, né? Assim, é sempre muito mais icônico. Mas aí apareceu a oportunidade no Tinder, então a minha mudança pro Tinder foi mais também, de novo, sobre pessoas. O diretor que estava aqui, o conheci na Red Bull, sempre admirei. Todas as vezes que ele postava coisa no Instagram, eu falava, Zé, ainda vou trabalhar com você de novo, me puxa. E aí um belo dia abriu a vaga, falei, é agora. Nada como trabalhar com um líder, né, que a gente gosta, se inspira, é outra coisa. Não posso falar que não é trabalho, mas daí é diferente. O trabalho se torna diferente. E aí apareceu essa oportunidade, foi incrível, tô há 2 anos, acho, lá, então nessa de, as marcas que eu amo, quando surgiu o Tinder, eu falei, será agora que eu tô, né, casada, eu tava construindo uma casa no interior já... Falei, será? E não foi pelo Tinder? Não foi pelo Tinder. Mas vivi boas experiências no Tinder. Você sabe. Ai, que legal. Muito mesmo, assim, boas experiências mesmo, legais, né? Tem pessoas até hoje que são amigos, enfim. Depois a gente entra nessa seara, porque também é um pouco polêmico. Ok. Mas eu fui pro Tinder e aí tô lá 2 anos, mas na época eu falei, será, né? Não faz muito sentido. Como é que pra mim, eu precisava vestir a camisa e viver o trabalho. Então, acho que, mais uma vez, também num outro momento de vida pessoal, foi quando eu comecei a assimilar que tá tudo bem você não viver o seu trabalho. Afinal de contas, é bom até. Você poder fechar o computador e falar, agora é a hora que eu descanso porque é a minha vida. Eu treino, ninguém tá me falando de trabalho aqui 24 horas, então... meu marido hoje é dentista, então não tem nem muita margem para conversar sobre trabalho fora do horário. Mas, enfim, e aí... traz a sua experiência também, né? Porque assim, o fato de você estar casado, namorando e trabalhar numa plataforma de relacionamento também traz a sua experiência de falar, pessoal, eu vivo isso e aquilo, de repente para essa ação ou para
esse olhar aqui não cabe, acho que isso. Então, acho que tem também muito a contribuir, né? Acho que não é só o fato de quem é solteiro e vai trabalhar lá ou utiliza a plataforma, né? Até porque pode ficar um pouco mais enviesado, né? Também acho. De fato, a gente traz bagagem do marketing mesmo, né? Assim, da estratégia, do que funciona, de um olhar mais holístico, de conseguir entender o negócio. Então, é para isso que temos pessoas mais jovens também no time, ajudam, mas se fosse assim, então depois dos 24 ninguém trabalha mais, né? E aí acabou a vida no marketing. Mas enfim, veio para mostrar muita coisa, porque do começo meio dúvida da marca para agora defensora número 1. Falo com prazer, tem o perfil ali, porque a gente precisa estar mesmo. De novo, aí eu brinco, porque quando eu falava que eu ia pra festa, que eu tinha que estar na festa ao trabalho, agora eu falo, gente, mas eu tenho que estar no Tinder. E eu tenho mesmo, assim, eu não tô lá dando matches com as pessoas, né, óbvio, mas para ver o que acontece, para entender o que muda, enfim, novas features, novas funcionalidades. Começa a avaliar o comportamento ali dentro, né? Se vai alterando, se vai mudando. Acho que é legal ter esse olhar. E eu queria até entender, né, como que é feito, né? Pesquisa, dados, né? Para vocês trazerem cada vez mais melhorias para a plataforma. Porque eu acho que tudo vai mudando também a forma de se relacionar, como as pessoas vão querendo se relacionar uma com as outras. Hoje não é mais o presencial, então é através da plataforma. Né? Como que é isso, né, no dia a dia, né? Deve ser o tempo inteiro se atualizando para entender. A primeira coisa é que é a primeira vez que eu trabalho numa empresa de tecnologia. E realmente, assim, o mundo de tecnologia é rápido porque o que a gente mais tem é dados. Dados internos, sigilosos, claro, né? Seguindo todas as regras, mas os dados de comportamento, de usabilidade, de número, a gente acompanha resultado diário, no mínimo detalhe preciso para a gente traçar as estratégias, mas se tratando de um produto de tecnologia, a diferença é, quando a gente falava, vamos fazer um sabor especial, de partida são 9 meses. Aqui não, aqui vamos fazer? Vamos, o rollout sai daqui 2 semanas. E olhe lá, porque se já tiver avançado, vai testar amanhã num mercado específico para ver o que acontece. E é assim que a gente faz. Então, muda tudo muito rápido. A gente tem muitos dados internos para tentar entender essas interações. Então, tudo, desde, cara, o percentual entre homens e mulheres, as idades, o quanto cada um interage, o quanto cada um, isso, números gerais, né? Quantos likes estão dando, quantos acessos por dia, se existe um pico, e semanalmente existem os picos. Quais são os picos? Conta pra gente! Quinta-feira pra frente é quando já começa a ferver. E domingo é o dia... oficial do Tinder. Os apps de relacionamento, eu diria. Porque o domingo é quando a galera, né, já curtiu, tá em casa, ou ficou em casa, ou, enfim, começa a bater uma ansiedade da semana, então você tá já quer estar tendo alguém pro próximo final de semana. É isso, tipo, já curti, agora deixa eu ver, né, o que vai ser. Mas você falou de relações, e aí tem um outro detalhe que a gente também roda pesquisas, então... A própria concorrência roda pesquisas e também divulgam, a gente roda algumas internas para entender mais sobre relacionamento mesmo, porque a pandemia foi um ponto, né? Assim, mudou muita coisa. E o que a gente precisa levar em consideração é que tem uma geração muito nova entrando que não viveu uma faculdade como a gente viveu, com jogos, com matar a aula para ir pro bar, com algumas outras coisas. E aí é diferente a relação deles, então existe uma trava de não saber o que falar, de o medo da rejeição, coisas que tá aí, né? Todas as pesquisas mostram. Então a gente, como produto e com um grande intuito de fazer ser um ambiente divertido e seguro, dá formas para as pessoas de alguma forma startarem. Então, enfim, aí só para não devagar muito, né? Mas a gente roda essas pesquisas para entender então onde dói e tentar oferecer um produto que atenda essas expectativas ou resolva minimamente essa dor. E é isso, basicamente, mas os relacionamentos têm mudado muito. Assim, esse seria o seu maior desafio hoje, atingir esse tipo de público? Existem desafios de negócio, que é uma coisa, no fim são só números e tanto faz, mas no fim a gente tem um propósito, né? Uma missão que é sobre conectar pessoas.
E aí, pra gente, o importante é que essas conexões sejam genuínas e divertidas. Então, a gente esqueceu um pouco, né, o que é o se relacionar, o que é tomar um fora, o que é se decepcionar. Hoje tá tudo muito performance de rede social. Você tem que ter o corpo, o cabelo, o não sei o quê, isso, aquilo, treinar. É uma lista de coisas que você tem que preencher, que aí é muito mais intrínseco também, né, de cultura e de cada um no seu processo do que o aplicativo, mas a gente ainda é cobrado por isso e a gente tenta... O aplicativo, ele tem um algoritmo que trabalha nessas conexões, e aí ele não tem esse filtro específico, como você falou? Hoje não, hoje ele é um raio, né, por distâncias mesmo. Ah, tá. Então, você escolhe lá a faixa etária que você quer ver, o gênero que você quer que apareça pra você e a distância. Tá. E aí ele funciona por um raio mesmo. Coisas que a gente também vem discutindo e entendendo o mercado, né? É algo bom colocar filtros, e outros mercados fora do Brasil a gente acompanha algumas coisas, mas que aí cada cultura com a sua. Então, assim, tem coisas que não é legal porque a gente fala de integração. Então, o Tinder é um lugar para você conhecer pessoas fora do seu círculo. Pois, se você quisesse conhecer, você tá lá com seus amigos, né? Então, aqui te abre possibilidades. Se a gente nicha, você vai voltar pro seu círculo de amigos e vai falar que não tem ninguém interessante. Então, um pouco do propósito mesmo, assim, é conectar pessoas mesmo, assim. E aí, nas redes sociais, a gente escuta histórias... Não, e teve assim, N histórias, eu já vi até pessoas que já casaram, tem, assim, várias histórias interessantes, mas também tem as histórias tristes, né, que as pessoas se aproveitam, né, de uma plataforma para fraudar ou para usar um fake, né, tinha muito isso antigamente, as pessoas se passavam por outras, com outras fotos, e como que ainda existe isso, existe essa segurança para que cada vez menos isso aconteça? As fraudes existem, sim, acho que é um problema do mundo digital, de todas as plataformas, e o nosso papel é mitigar com ações plausíveis, né? Então a gente agora recentemente lançou uma feature, desculpa, eu vou falar dele porque eu acho que é interessante também, mas é uma funcionalidade que a gente chama Face Check. E você agora precisa mandar um vídeo, então todos os novos usuários da plataforma precisam confirmar a identidade através desse vídeo. Sim. É o que os bancos já estão fazendo, outras plataformas, porque você diminui 60% Nossa, já logo de cara os maus atores, que a gente chama. Então, você vai dificultando, né? E aí a gente vai sempre acompanhando. Agora mudaram o golpe, então vamos entender se mudaram, como mudaram, qual que é o nosso papel. Mas para isso a gente tem mais de 40 funcionalidades. Esse número é muito bizarro, que de fato ajuda as pessoas, assim. Foi surpresa até para mim, porque eu também já tinha usado a plataforma e nunca soube disso. E aí, enfim, num evento X a gente tem parceria com outros órgãos locais, né, para saber se o que a gente está fazendo é legal, se ajuda essas entidades, essas comunidades todas, sem ferir nenhum direito. E eles trazem muitos insights pra gente. Que legal. E aí nesse evento é que a gente, vieram, né, o time global do Tinder para apresentar, e aí a gente tem muitas features assim, de segurança, desde você verificar o seu perfil com uma foto, com a foto do documento, agora o Face Check, que vai ser obrigatório, esse vai ser obrigatório para todo mundo. É só faseado, né? Mas ele eventualmente vai ser obrigatório para todo mundo. Sim. Assim como, cara, compartilhar o seu date, guia do date, o que você pode ou não pode, o que é um abuso, o que é uma mensagem talvez indelicada. Então tem features até de quando você vai mandar uma mensagem que está usando alguma coisa ali, algum termo que talvez possa, né? Vou usar a palavra magoar, mas que possa não ser legal, né? Ele vem a mensagem para a pessoa que está mandando, que é, você tem certeza? E aí a pessoa pode ter certeza, e quem recebe vem a pergunta, isso te incomodou? Que é por aí a plataforma também ir entendendo os limites, movimentos, né? E aí, então, assim, a gente tenta, de fato, é algo que a gente sempre se preocupa, se compromete, e dá todos os direcionais, então... Infelizmente não tem como ser 100%, mas estão trabalhando para, né? O primeiro date nunca em casa. As pessoas, no final, elas têm o livre-arbítrio também de falar, vou pra casa. E, sim. Enfim, N coisas. Não tem acontecido tanto, faz bastante tempo que a gente não escuta nenhum incidente.
da categoria como um todo, porque esse não é um problema Tinder, acho que é das redes sociais de modo geral. O principal desafio hoje é introduzir isso na geração Z ou isso já está claro para eles, já se relacionam através da plataforma? Eles estão mais safos, né? Assim, eles são digitais mesmo, então eles pegam coisas mais do que as pessoas já mais ingênuas, de mais idade, que acham, né, que ainda duvida de algumas coisas. Eles estão mais safos, mas a gente não tem dados assim de casos... De problemas de atingir essa geração para poder entrar, porque eles já nascem com o digital, já tem toda essa questão com as redes sociais, então é mais uma forma que eles têm também de usar, porque eles são mais, parece que a relação entre eles mudou também, no sentido do presencial, daquela coisa, né, de o que falar, o que não falar, e talvez através da plataforma isso facilita também, né? Ajuda bastante, de fato é um facilitador, assim, para eles. Eu tinha uma pergunta referente a isso, no quesito da pandemia. Eu acredito que lá deve ter bombado muito a plataforma, que foi um momento, né, de trocas ali, onde você consegue ter esse contato, né, ali, para as conexões, mas você acha que teve uma queda por conta desse retorno com tudo e todo mundo querer experimentar, tá ali no presencial, tá nos eventos, nos festivais? E, aproveitando a pergunta, como vocês, como marca, estão trabalhando isso dentro desses eventos presenciais, festivais e tal? Na pandemia, de fato, tá? É isso, tudo virou digital, todo mundo dentro de casa, então sim, um boom no Tinder, de fato. Sim. Eu não cheguei tão na pandemia, então eu peguei o pós, só ouvi as histórias e vi os números. Mas algumas ações foram feitas para liberar algumas features, assim, algumas especificações ali dentro da plataforma para todo mundo, que são pagas, liberaram para todos. E o que a gente vê é que o pós-pandemia é natural, né? Tá todo mundo ávido por experiências reais, digamos assim, né? Em pessoa, evento, festival, festa. E todas as marcas estão agora de olho nisso, né? Então, qual é o festival? Qual é a experiência que a gente vai dar? E muito se fala de experiência há muito tempo. Mas essa experiência, como tem muita marca também brigando pela mesma atenção, tanto na tela quanto num festival, o grande desafio é a pergunta de $1 milhão, né? Que é, cara, o que a gente vai fazer de diferente, com né? pouco dinheiro? Isso que eu penso, quer dizer, com pouco dinheiro, né? Pra dar match. Esse é o nosso mundo de marqueteiros publicitários, né? Não tem nem todo o dinheiro do mundo é suficiente, então não tem dinheiro. Mas como chamar a atenção desse jovem hoje para você passar uma mensagem mais relevante, não só despercebido, como uma marca que deu um brinde num evento. Então, sim, eles estão voltando. A gente, ano passado, abriu uma plataforma chamada Tinder Date Club, que tinha esse intuito de dar um guia semanal para onde as pessoas poderiam ir. Então, legal. Cara, o bairro da Barra Funda, esses são os bares cools que estão rolando. Você quer um outro estilo, você quer esporte, tem esse grupo de corrida aqui, ali. Então virou um hub, meio que as pessoas assinavam a newsletter e a gente mandava para quem tinha interesse em escutar onde estavam o guia da semana. Muita gente faz, muitas marcas fazem, da própria categoria, mas o que a gente sente é uma categoria assim, tá todo mundo querendo ir pro real, mas vai pro real, não sabe o que fazer e aí volta pra plataforma e de alguma forma também se frustra, porque aí é onde vem todas as reclamações, né? É um cardápio, é muito supérfluo, então aí também vai muito da pessoa tem muitas informações, dá pra ser muito legal se você quiser algo mesmo, né, puxar uma conversa, mas enfim, aí essa geração desse novo relacionamento, a gente precisa ajudar um pouco mais enquanto plataforma. Principalmente a puxar os assuntos, né, que eu acho que isso se perde muito, né, eu tive pouca experiência com o Tinder e com outras plataformas, porque eu falava, a pessoa deu um match. Aí você começava a conversar, de repente se perdia, ou nunca acontecia aquele encontro, ou ficava só naquele papo, eu ficava, gente, que preguiça. E aí eu acabava saindo, a pessoa falava, nossa, mas uma pessoa tão bonita como você aqui, o que você está fazendo aqui? Eu ficava, nossa, então aonde eu vou então? Porque está difícil aqui, eu não posso, em qualquer outro lugar também não está dando. Então assim, tinha alguns questionamentos
Até de, nossa, mas por que você está indo atrás de uma... Né, tipo um julgamento, assim, por trás daquilo. Eu falo, gente, porque eu não saio, eu não faço nada, onde que eu vou achar, né? Então, se tiver alguém pelo bairro e eu não esteja vendo, a gente não conhece meu vizinho, quem sabe meu vizinho está aqui, o amor da minha vida, eu não sei, né? Então, tinha muito isso, mas eu sentia que isso se perdia nesses papos, nessas conversas, né? E vocês acabam vendo isso também, isso se perdendo? Acho que um pouco é porque Tinder é líder de categoria no Brasil e no mundo, então tem muita gente, e aí também diferente do seu ciclo, né? Então sim, acontece, depende muito, varia muito das pessoas, o nosso, de novo, papel da plataforma em si, né, como produto, é tentar ajudar, então assim como tem muitas pessoas que dão match e nem começam uma conversa, agora vem algumas features ali pra... Vou começar uma conversa aqui pra você, olha o que vocês têm em comum, vocês têm isso aqui. Ah, que legal. Que tal perguntar sobre tal coisa? Nossa, é quase uma orientação, né? Exato. Então, Ai, que ótimo. Melhores práticas para você ter um... A gente ajuda caso você precise ou não, né? Tem ali disponível meio que pra ajudar mesmo. Isso é ótimo, né? Porque tem gente que não desenrola, né? São os mais... Não dá nem pra dizer que são os mais jovens, daí é Não. de cada um, enfim. Mas acontece, e aí tem o outro lado, mas que quando a gente, inclusive isso é muito engraçado, tudo que a gente faz em social é a nossa principal plataforma, porque a gente precisa lembrar as pessoas que a gente fala em naturalizar o uso de aplicativo. Porque é isso, ainda existe um negócio, nossa, mas você tá no Tinder? Tipo, tá desesperada? Não é pra mim? Isso! Isso ainda vem o julgamento, né? Assim, não, gente, o Tinder é pra tudo, é um mundo de possibilidades. Você pode encontrar um amor casual, leve, uma amizade, numa viagem, encontrar um guia, você pode encontrar o amor da sua vida. Então, é muito sobre um mundo de possibilidades mesmo, e é isso que a gente prega, porque tudo o que a gente faz em social vem metade criticar, falar mal, e vem a outra metade brigar com quem tá criticando, pra falar, eu sou casada e tenho 2 filhos, eu sou não sei o quê, esse é o meu marido que falou lá atrás no Tinder que amava esporte, e hoje ele me contou que ele nunca fez uma aula de surf, era só uma foto pra prancha. Então, né, também tem uma cobrança, assim, que a gente, eu acho que tá meio no mundo sobre essa performance. Então é o medo de mandar uma mensagem e nunca ser respondido, aí ninguém manda. Ou você fica ali naquela conversa porque eventualmente a pessoa tem mais 15 matches, enfim, e aí tá ali meio que porque precisa, pro ego. É difícil falar, porque é muito pessoal. Mas o nosso papel sempre vai ser... Cara, dating é legal, se relacionar pode ser divertido, não significa que você vai encontrar o amor da sua vida hoje, talvez você vai ter uma boa história pra contar, tem coisas novas aí, agora você pode ir pro date com a sua amiga, com o seu primo, com a sua colega, enfim, é o double date. Eu tô sabendo disso, como é isso? Sim! E aí pra mulher você ainda tem segurança, porque né, tem uma questão de não ir sozinha pra um lugar com alguém que você não conhece, então você leva a sua amiga. E aí, não posso falar isso, mas a brincadeira é, tá tudo bem, se o date não for legal, você tá com a sua amiga, vocês vão ter uma história pra contar, vocês vão se divertir. Ou quem sabe, ter até mais chance, porque é mais fácil quebrar o gelo, é mais fácil começar uma conversa. É mais fácil em 4 Olha, eu vou te falar que é uma facilidade, porque, querendo ou não, você sabe que tá tudo ali dentro do aplicativo e que tem um objetivo em comum ali de você se relacionar com a pessoa, que você tá buscando um amor ou tá buscando um date e tudo mais, que se eu tivesse vivido na minha época ia ser mais fácil, que não aconteceu, mas eu acho que é um caminho legal o aplicativo. Eu gostei. E você acha, assim, o que mais tem, assim, mudado nos relacionamentos? Vocês acompanham isso? As relações têm mudado? Como que é essa análise do comportamento? Acompanha, gente, tudo que tem acontece. Tem que acompanhar assim, tudo, né? Até política influencia... agora nas bio sei, né? Não falo com ninguém de esquerda, não falo com ninguém de direita, né? Influenciam nas relações nesse sentido, mas influenciam também... Se eu sou a líder Latam, né? Então, quando a gente olha Brasil, México, Argentina, Colômbia, cada um tem a sua cultura, tem a sua religião. Então, a forma como as pessoas se relacionam é muito diferente. O brasileiro é muito mais permissivo, muito mais
da festa, assim, que não tá, né, não tenho dados concretos para falar, mas a gente não vê as pessoas, principalmente as mulheres agora, naquela cobrança de tem 30 anos e não tô casado, não tenho filho. Tá todo mundo agora olhando um pouco mais para sua independência, né, para seu tempo, né, o seu momento. Que é muito diferente de uma cultura do México, que é um país super religioso. Então, o cuidado que a gente tem com as coisas que a gente faz lá, com conteúdo, é diferente com o que a gente faz aqui no Brasil, que a gente tem um carnaval, que as pessoas se permitem viver mais coisas, é onde quebram as barreiras, os mitos. Quando acontece alguma coisa, o Tinder, você tá no Tinder, vai entrar pra ver o que tem. Tipo assim, tô aqui só pra ver o que tá acontecendo. Então, são essas barreiras que a gente tenta quebrar, mas tudo influencia, assim, a política influencia, se o mundo tá sendo mais conservador, como percebem-se as mulheres, como elas se portam, tô falando isso muito pelo momento, né, atual do mundo, assim, polarizado, mas afeta de alguma forma. Eu sinto que muda, assim, eu acho engraçado porque às vezes nas segundas de manhã a gente tenta não marcar reunião, a não ser que tenha cliente, alguma coisa a gente acaba marcando, e aí eu vou nos horários meio alternativos para academia, né? Mas eu vi alguns conteúdos falando que se você vai no horário de herdeiro, você tem que ir com uma roupa mais adequada. Se você vai com uma roupa X, podem te julgar tipo a menina do job, não sei o que e tal. Mas é muito real, porque quando você chega lá nesse... Juro por Deus. Você chega lá... Sério, e aí, não, tem cada coisa que você escuta, que você fala, gente, como assim, né? Cuida da sua vida. Mas não, então tem essa coisa. Então, você vê que os próprios rapazes, assim, da academia... Tem esse diferencial mesmo de olhar para quem está mais reservado, mais escondido, vamos colocar assim, nas roupas, com blusa, amarrado e tal. E as meninas mais se mostrando ali. Então tem umas coisas que você olha no comportamento e não quero uma mulher assim, porque... Então tá cheio dos dedos, das regras. E eu acho que o mais agravante, acho que de todos, assim, não só de roupas, o modo de se comportar ou vestir, tem até de tatuagem, né, que também falo, de tudo mais, mas eu acho que a política, né, ela veio e separou muito isso, né, então não me relaciono com ninguém que não for de direita ou de esquerda, ou que pense igual, porque acaba atrapalhando, porque se a pessoa pensa assim, então não é igual a mim. Eu acho legal que você vai direto ao assunto, mas... Caraca, meu, em que momento houve essa divisão? Eu nunca cheguei perguntando pra alguém que time você torce, qual que é a sua religião. Religião a gente até pergunta, né, mas... política. Mas em que momento foi decidido que para você se relacionar com uma pessoa e ser muito legal, ela precisa ser igual? Ela precisa gostar das mesmas coisas que você? Quem disse isso? E aí você fica numa busca constante por algo que nunca vai chegar. Esse é o ponto, porque daí a gente termina nos roteiros de filmes, né? Que são pessoas com uma lista de exigências no outro. Sim. Que não vai existir. Sim, mas eu acho que isso foi um agravante, né, no decorrer do tempo que isso foi surgindo. Eu vejo até por mim, que às vezes eu falo, nossa, será que eu tô filtrando tanto assim, né? Eu fico, não pode isso, não pode aquilo, isso não admito, isso, e ainda, conforme você vai ficando mais velho, parece que piora, né? Então você acaba falando, nossa, se é pra ter alguém, você prefere nem ter. Você já não quer nem mais ter relação. Sabe, uma linha tênue entre se for assim, não quero ter, e aceitar qualquer coisa. Exato. E aí um grande risco, né? Porque aceitar por aceitar, você tá perdido, meu amigo. Você vai viver pros outros. Estamos falando da nossa vida. É da nossa vida. Então, antes só do que mal acompanhado. Esse é o melhor ditado que eu já ouvi. Então, assim, eu acho que as relações mudaram muito, né? Eu acho que a plataforma, com isso, deve ficar também enlouquecida para que possa acompanhar toda essa movimentação e se encaixar ali, né? Para dar o verdadeiro match, né? E é uma plataforma abrangente, de muitas pessoas. Então a gente não vai, eu tô falando a gente, mas assim, o Tinder, plataforma, produto, né? E acho que nenhum hoje, mas principalmente falando de relacionamento, nenhum vai agradar todo mundo, porque hoje ninguém tá agradando todo mundo. Ninguém. Não. Eu acho que assim, esse é muito um pensamento meu mesmo, assim, as conexões, as relações, elas são intrínsecas do ser humano, a gente precisa se relacionar. Você pode trabalhar da sua casa todos os dias, mas você se relaciona com outras pessoas. Você trabalha, você conversa. Vai na padaria, vai no supermercado. Isso tudo é relacionamento, não é só relacionamento amoroso, né? Não se resume só a isso. E aí, com essa lista, a gente brinca que o que é inegociável? O inegociável é importante, porque
Mas não dá pra você ter 15 coisas inegociáveis, porque é um relacionamento, são 2 pessoas diferentes. Criações diferentes. A gente muitas vezes, eu no meu processo analítico de terapia, às vezes eu tento colocar um pouco mais esse lado humano nas estratégias de marketing mesmo, pra falar, cara, às vezes tem outras pessoas pensando igual. Será que um conteúdo pode, de uma forma divertida e leve, destravar um pensamento ali? Porque, claro, eu não posso, nem eu como uma Fê head do Tinder, ou eu Tinder, falar, tá fazendo lista, por quê? Não posso falar, a gente não tem esse, não é o nosso papel. Mas às vezes num conteúdo um pouco mais divertido, você lembra que, cara, não tá ficando mais, não é mais legal, é chato, é performance, é uma entrevista de emprego. E aí tem vários filmes aí mostrando, né, o mais recente, Amores Materialistas, que no fim, então é um contrato? É só isso, é um contrato? Então... Aí você entra. Aí não é uma relação, fica algo frio, não é uma conexão, não é um entendimento entre pessoas. A gente precisa evoluir, né? Para fazer conexões verdadeiras também, né? Que faz sentido para você e não para os outros, ou para a família, ou para a sociedade. Então entra numa série de coisas que a gente tem que sempre filtrar, mas do que é melhor, mas também não fazer essas exigências tão longas, porque você não se relaciona com mais ninguém, né? Aí não acabou. Você tá querendo se relacionar. Exato. Evitando. Aí o apego evitativo, gente. Esse apego eu já estudei. Que aí existe, você quer, mas não quer, entendeu? Vai se informar com o terapeuta. É isso. Você sabe que eu brinco, assim, a gente tava falando no começo, né? Meu marido é do interior, ele é dentista, então eu vivo um pouco 14 anos em São Paulo, nesse agito, nessa correria, viajando um monte. E aí, hoje a minha vida lá, minha casa, num total oposto. E a gente não concorda em muitas coisas, até hoje, é um contínuo aprendizado de... Penso assim, assim eu não acho legal pensar, mas vamos olhar para esse lado. E tem coisas que você fala, então esse aí você pensa assim, eu penso assado e... Tá tudo bem, a gente mantém o respeito, a gente se ama, uma coisa, outra coisa. E isso é relacionamento. E eu sempre falo, gente, talvez se eu tivesse visto ele no Tinder, teria passado. Porque aí a síndrome, né, a síndrome do dedinho cansado e rápido e tudo. Porque você já tá tão acostumado a passar. Às vezes você tá passando pessoas que assim, cara, dá chance, né? As experiências que eu tive no Tinder no passado foram um pouco escolhidas, sim, porque sim. Mas com pessoas muito legais, assim. Tomei bolo no meio do date. Ai, como assim? Essa história acontece. O cara saiu no meio do date? Saiu, deu uma desculpa que precisou socorrer não sei quem. Eu pensei, nossa, tô sendo abandonada. Ai, meu Deus! Fui abandonada, mas tive outros namoradinhos que duraram. Um durou 6 meses e somos colegas até hoje. O outro virou uma bela amizade. Então... Acho que dá pra ter várias experiências, o que não dá é pra pesar. Então, acho que assim na vida tem que deixar acontecer, enfim. E se permitir, né? A vida é uma só, eu acho que a gente tem que se permitir conhecer pessoas, ter essa troca. Não deu certo, tá tudo bem, gente. Não precisa tudo acabar em amor, pode ser numa amizade, conhecer alguém bacana, alguém legal, que não tem a ver com o que eu quero pro meu lado, mas pra ser um amigo, um conhecido, tá tudo certo, né? Acho que é network também, você acaba trocando, conhecendo, vai saber, né? Você traduziu a nossa estratégia de marketing toda, assim. Exato. Vivam, vai viver, vai curtir, vamos mostrar que dá pra ser legal, não queremos forçar nada, não é pra falar que é pra isso ou pra aquilo, ou que aqui as coisas não acontecem. A gente estava falando de cases de sucesso, vou só fazer esse paralelo, mas porque isso é muito legal mesmo, assim. Todas as marcas falando com influenciadores, né, e o poder que os influenciadores têm pro bem e pro mal, porque influenciam mesmo, assim. Então é algo até que a gente acompanha do quanto isso é bom ou ruim. Mas aí, para Tinder, de novo, no ser genuíno, as coisas quando são muito produzidas, para Tinder não funciona. Não funciona, porque a vida real de relacionamento é isso, é difícil, você, enfim, escuta coisa que não quer. Aí a gente conseguiu criar um projeto de influenciadores que a gente chama de Tinder Besties. São meninas, é um squad de meninas que elas são contratadas por 1 ano para falarem de Tinder. Então elas têm que entrar na plataforma, usarem e compartilhar as experiências delas. Elas não têm um briefing específico de alguns pontuais, porque tem uma campanha, a gente fala, vocês querem participar e falar da campanha? Faz parte. Sim. Mas a experiência delas é para elas serem
genuínas. São micro e macro influenciadoras de vários nichos diferentes ali, do esporte, de lifestyle, moda, do Brasil inteiro. Legal. E elas criam um conteúdo delas. E elas contam a verdade delas. Então, assim, sim, tem experiência ruim, que não é legal. Tem experiência legal, tem história pra contar, tem de tudo. E aí a gente fez 1 ano desse projeto. E no final do ano passado a gente fez um evento com elas interno, assim, pra ouvir pela primeira vez, né? Porque a gente nunca tinha encontrado, de fato, era tudo via agência. E aí foi tão legal escutar delas o senso de comunidade, assim, principalmente feminino mesmo, porque a gente, né, se apoia, você tava falando, você conta uma história e a outra também tem outra história, vira conversa. Sim. Todas elas falando, gente, é muito bom poder fazer um conteúdo de verdade, falar que olha a mensagem que essa pessoa me mandou, isso aqui não é a mensagem que se mande. Aí tem uma menina que eu sigo, que eu esqueci, que ela só comenta esse tipo de mensagem, eu esqueci o nome dela, ela é muito engraçada, é uma gaúcha. Ela fica, gente, vê esse guri o que ele fez. Aí ela começa, é uns absurdos, você fala mentira, e principalmente nessa coisa de rachar a conta. Ai, gente, pelo amor de Deus, homens, se vocês não têm dinheiro para sair no primeiro encontro, paga um hot dog, se você tem dinheiro para pagar, mas paga um hot dog. Mas pelo amor de Deus, não vai, porque você não ficou comigo, tô me sentindo prejudicado. É falado não, isso. Juro, me faz um pix, e o cara passa o pix, tipo de uma coisa assim, de R$100, de R$80. Tipo, me devolve o date? Gente, eu olhei e falei, eu não acredito que existe, possa existir isso. E aí tem várias coisas, não é um cara só, são vários que acabam fazendo isso, pedindo do date de volta, porque a pessoa não ficou. Eu vi um negócio recentemente que foi, não sei se chegava a ser um date, mas acaba sendo um relacionamento. Que o cara chamou a menina na academia pra almoçar. E aí ela falou assim, putz, tô sem grana, tá meio difícil, não sei o que. Ele, não, vamos lá. Aí ele foi, ele pegou e fez o prato dele e ela ficou só observando. Gente, que interessante esse mais. Como assim? Você não consegue ter uma relação com uma pessoa desse jeito? Não, já começou assim, você já nem... Você chamou e ficou comendo na frente da pessoa? Não, tá de importar os programas do Japão, do governo, de educação. Não é o nosso lugar enquanto marca, educar ninguém, é cada um da sua forma, mas... Não, são casos Não, tem uma coisa estranhos. De ter uma cartilha, né? Boas práticas, porque assim... eu acho que assim... porque tem também uma fama, né, que falam que a mulherada dos aplicativos marca um monte de jantar pra comer de graça. Aí sai com um monte gente, de... vocês estão assim, abrindo um... Olha! vários dados aqui, que é justamente isso, que aí teve uma história assim, você deve ser mais uma que fica chamando todos os caras pra sair pra comer de graça, umas coisas assim. Nossa. E aí descobriu que tem meninas que marcam pra falar, gente... Mas deve ter! Tem, tanto é que teve uma que ganhou vários iPhones. Que ela pediu pra cada namorado que ela amava, pediu um iPhone. Depois ela vendeu tudo pra fazer dinheiro. Desespero, porque é isso. A plataforma precisa fazer desse um ambiente, né? Você falou seguro. Divertido e seguro. Tá bem divertido, meu. O ideal é que as pessoas, no fim, se conectassem, pudessem falar, puta, tive boas experiências. Encontrei o amor da minha vida. A gente brinca que o churn não importa pra gente aqui, né? Se tudo der certo, você vai sair do aplicativo. Então, ele vai ser aqui ou temporário, ou cíclico. Ou em algum momento você vai sair, você vai voltar e tá tudo bem. Ou você vai estar aqui e vai estar em outros 3 e tá tudo bem também. Então... Não queremos... Agora, só quem namora que não vai fazer isso, viu, gente? Porque eu já descobri também que tem gente que namora e tem os aplicativos escondidos. Pelo amor de Deus, que coisa feia. A verdade aparece. Não, gente, mas pelo amor de Deus. Mas isso, vocês falaram que é por raio. Por raio, sim. Mas aí não fica meio óbvio de você achar essa pessoa se ela tá namorando? Mas teve um amigo meu que foi viajar e acho que o namorado ligou, assim, apareceu um raio, aí apareceu um outro conhecido. A notícia chega. Aí é isso, né? As pessoas... Bom, as histórias, né, gente? Não é da plataforma, é das pessoas. Você pelo menos garante agora, com o FaceCheck, que não estão usando esse perfil... Tipo, eu estou usando suas fotos para um perfil que não seja o seu. Então... Sim.
E aí, se você vê a pessoa lá hoje, muito provavelmente pode ser que aquele perfil realmente seja. Era engraçado quando eu ativava a plataforma, e aí, às vezes, para algumas pessoas no Instagram falava, não, eu namoro, pessoas que eu não queria ter contato. Aí, segue namorando, sigo namorando. Depende de quem você namora, ou você tá solteira, né? E aí, eu lembro que me dava uma raiva quando a pessoa printava assim, eu vi você aqui na plataforma. Que eu tô vendo, que estranho. Nossa, estão usando meu perfil. Aí era mais legal falar que era alguém usando meu perfil. Olha aí, ó, revelações pra vocês aqui, ó, no podcast. Contando meu segredo aqui. Inclusive, vocês famosas, vocês são as mais prejudicadas, porque as pessoas duvidam. Duvidam. Ó, pessoal, fiquem tranquilos. Eu tô entrevistando aqui ela do Tinder, mas nunca tive Tinder, então se vocês verem uma foto minha, saibam que é golpe. Golpe, porque ela é muito bem relacionada. Graças a Deus. O meu eu vou deixar no ar, gente. Pode ser como pode não ser. agora confirmando aí, agora piorou minha vida. Mas assim, pode não ser. Mas é engraçado, porque deve ter milhões de histórias aqui. Mas acho que a gente pode ir pro momento podcast. Porque assim, mandaram muitas perguntinhas, ainda eu falei, Andressa, mandaram das comunidades, é super ativa, mas falando de Tinder, né, o pessoal ficou assim, querendo saber, claro que é muito relacionado ao Tinder, né, provavelmente vão fazer perguntas assim, mas... Vamos ver se pode ou não pode, né? Medo de pegar as polêmicas, né? Mas acho que não, o pessoal é maneirinho. Trabalhar com o comportamento humano deixa o marketing mais imprevisível? Gente, completamente, né? Vou voltar. Não é imprevisível, mas faz a gente ficar bem mais atento a tudo que está acontecendo, a pesquisas, a gente até discute, o marketing, ele não é uma fórmula, né? Muita coisa mudou com o mundo digital, tudo que vem acontecendo, mas o básico ainda funciona, né? Você tem algumas questões básicas ali do marketing que eles continuam funcionando. Então, seja pelo genuíno, seja por conteúdos, enfim, verdadeiros, divertidos. Mas sim, deixa mais imprevisível, porque é isso, no final, algo que você não está prevendo, você não está olhando aqui para o seu mercado competitivo, mas tem algo impactando, aí você vai ver, totalmente fora, assim. Então, é o exemplo da política que a gente deu, de muita coisa que acaba afetando os relacionamentos humanos. Sim. Vocês nunca pensaram em fazer um reality show, alguma coisa assim? A gente já. Muito legal. Porque aquele casamento às cegas, nossa, ia ser uma polêmica, né? Inclusive fizeram, na Europa lançaram o Double Date Island, fizeram acho que 3 episódios, se não me engano, a gente cogitou trazer para o Brasil. Mas aí envolve várias questões, assim, de, né, um reality. Quem sabe aí pra frente ou não. A gente tem um grande desafio também, que eu tava falando assim, como o Red Bull entrou na bebida alcoólica, o Tinder quando veio era muito pegação, né? Então o nosso trabalho é muito, tipo, martelar na tecla de é pra ser divertido e é um mundo de possibilidades, e não... Mas é difícil você quebrar esses preconceitos de, nossa, você tá no Tinder, o que você tá fazendo aqui? E tirar essa percepção de pegação, de só relacionamentos vazios, sabe? Porque tem aí milhões de pessoas casadas ou provas de bons exemplos. Mas... eu acho que seria muito legal. É que assim, o casamento às cegas pega uma certa idade, tudo bem que agora eles fizeram com o pessoal mais velho, né? Que eu acho que, desculpa, gente, mas assim, erraram ali nas escolhas. Porque assim, não, pegaram uma senhora, né, que nem pode dizer de senhora, que ela é maravilhosa, de quase 80 anos, com uma faixa etária de homens, que também tem a faixa etária parecida. E o homem mais velho não quer saber da de 79 anos, ele quer saber da novinha. Isso ficou muito explícito ali, na forma como eles falaram, foi muito feio até. Mas também escolheram completamente errado, né? E assim, eu acho que tem um nicho que as pessoas pouco olham, que são os 40 a mais. Que aí entra, no meu caso, vou fazer 43 agora, no domingo, e eu falo, gente, aonde eu vou, como me relacionar de novo, o que fazer, se tivesse esse programa, nossa, que legal, então, vamos participar, para conhecer, para ver... Porque Vanessa se candidatando no reality! Já temos uma integrante! Você é uma boa candidata. Com certeza! Mas é engraçado, porque assim, eu falo, pegaram pessoas mais novas, que eu acho que é mais fácil de você se relacionar, achar casamentos, mas eu, por exemplo, já fui casada, mas não no papel, mas não tenho filhos.
Mas muitas mulheres da minha idade têm filhos, já terminaram o casamento, Sim, já não estão... que é outro tipo, né? É outro tipo, então como se relocar? Então fica aquela coisa meio perdida, porque você não tem mais pique para ir para bar, para sair, para pegação, você quer algo mais sério, algo que vê... a paciência, às vezes vem muito menino novo, que eu falo, gente, o que aconteceu? Tipo, uma molecada de 20 e poucos anos... Então você fica um pouco perdida após os 40, sabe? E os homens também ficam meio abestalhados, porque ou casaram, ou separaram, e também não sabem como lidar. Você quer a novinha ou você quer a mais experiente que não vai estar dando tanta dor de cabeça para ele. Então, como se relacionar? Eu acho que na minha faixa etária ficou um pouco confuso pelo que eu escuto das amigas, de papo de mulher, até de homem, né, com essa insatisfação. Putz, vamos parar com isso, porque o aplicativo parece que é algo mais jovem. Eu tô no aplicativo, como você tá no aplicativo? Mas também se eu saio, mas tá na festa? Tá fazendo o que em festa? Então você não tem onde ir, tem que ser um reality, gente. Não, é só metade dos usuários que são mais jovens na plataforma. Então, É metade? Tem bastante oportunidade. Olha só, candidatos, procurem lá. Eu tenho muitos no interior, as coisas são diferentes, né? Assim, esses preconceitos e tal, mas tenho vários amigos. Meus pais têm amigos que separaram e se relacionaram de novo e hoje estão juntos, assim. Através da plataforma. Através do Tinder. E só descobri depois que eu comecei a trabalhar no Tinder. Que legal! Porque aí vinha e falavam, né? Porque sempre, conheci no bar, conheci... Aí quando você trabalha lá... Você marcou esse encontro no bar por onde? Né? Assim. Mas como foi? Foi o Tinder, né? Acaba compartilhando. Você sabe o que a gente fez? Desculpa, eu tô falando bastante do Tinder, mas é que é realmente assim, porque mistura muito com o comportamento humano. Sim, é muito legal. Evolução, Exato. é muito incrível mesmo. Mas a gente fez uma campanha no final do ano, porque o Global também estava vindo muito com esse negócio dos sentimentos, né? De lembrar um pouco o que é aquela borboleta no estômago, quando você recebe uma mensagem do crush ali, do paquera, e se derrete toda. E aí a gente fez uma campanha, a gente trouxe um encefalograma, que é aquele device assim na cabeça, que ele pega as sinapses, assim, as transmissões cerebrais. E ele é um mapa muito maluco, muito extremamente técnico, mas que ele mostra algumas áreas que a gente conseguiu depois agrupar e colocar em interesse, estresse, agitação. Olha que legal. E aí a gente fez esse teste com algumas pessoas, então era o aplicativo delas na tela e o swipe, né, para direita ou para esquerda, era feito através das reações cerebrais. Então, através desses grupos que a gente fez com um especialista, né, para garantir que não seria um fake. Se ela pendesse mais ali para as emoções boas, que podem significar, tipo, agitação, é algo bom, né? Interesse, enfim. Ele dava para a direita ou para a esquerda. E aí é tão engraçado ver a reação das pessoas, porque era isso que a gente estava tentando mostrar um pouco, assim, sabe? Se tá no automático, é difícil mesmo, porque você tá ali vendo a primeira foto. E olha lá, deixando passar um monte de coisa. E aí a reação das pessoas era... Não é possível. Não é possível. Esse aqui não fui eu. Não fui eu. Meu cérebro, vou ter que levar pra terapia. Então, umas coisas que às vezes a gente até se questiona, né? Do tipo, eita, calma, mas por que eu ia dar não? E por que me fez dar sim, né? Então, a gente depois queria ter feito esse teste em mais larga escala, porque eu acho tão interessante mostrar que às vezes a gente tá preso, enraizado em alguns preconceitos, assim, sabe? É a questão de comportamento da sociedade comparado com a questão do que tem na sua mente, o desejo, as vontades que você tem individual, que às vezes as pessoas não falam, e aí nesse teste mostrou pra você. Isso é muito legal. Não, é muito incrível, muito incrível. Então, às vezes em grande escala, nossa, vai ajudar muitas coisas, a dar vários insights, analisar melhor, né, o comportamento, né, dentro da plataforma. Exato. E as pessoas se conhecerem. Porque às vezes elas mesmas, né? elas estão tão acostumadas com o que é imposto na sociedade que elas talvez nem se conheçam, não conheçam seus gostos. Quando a gente faz uma pesquisa e você pergunta algo para a pessoa, ela já tá com algo ali na cabeça que... De bate-pronto. De bate-pronto. Então, assim, por que você não entra no aplicativo de relacionamento? Ou por que você sai? Ou por que você dá match? O que te faz dar match com alguém? Coisas que você tá falando, mas, de novo, num processo analítico, talvez você repense e fale, mas calma,
tô pensando nisso aqui só porque eu quero ter um namorado sarado da academia. Mas eu nem gosto do sarado da academia, sabe assim? Sim. Então, a gente fez realmente a gente não conseguiu aplicar ainda como uma ferramenta de pesquisa, de fato. Sim. Até porque a gente não quer contradizer ninguém. Mas pra gente, assim, é interessante ver que dá uma chance aí, sabe? Que talvez tá tão travado em falar que não tem gente legal, não tem isso, não tem aquilo. E no fim, você não tá muito afim, sabe? Sim. Tá querendo mesmo. Então. Deixar claro, porque senão acaba falando, parece que é uma coisa que vem acontecendo e nem tá acontecendo. Tipo, uma insatisfação gigante. Gente, mas qual é essa insatisfação? Existe mesmo? Será que a gente não tá tão exigente? Será que a gente não tá reconhecendo que o outro é um ser humano que vem com vícios, com criação, com tudo diferente para tentar se adequar ali? Acho que as pessoas estão com pouca paciência para fazer o negócio andar. Exato. Sabe? Tipo, conhecer as etapas, eu acho que se perderam, o esforço. Todo mundo quer tudo muito rápido. Você falou tudo, pular etapas. Pular, então, exato. Quer ter o relacionamento, mas quer pular etapas principais. 5 anos, sempre 5 anos de Mas aí entra de encontro com o que vocês estavam falando da questão de lista. Se eu quero velocidade, eu quero achar o amor da minha vida, e eu tenho alguns princípios, algumas ideias e valores, algumas exigências, você faz uma lista para assinar um contrato e ter um relacionamento. E aí você acaba não explorando, não conhecendo, não descobrindo. Exato. E é uma delícia se conhecer, ver erro, ver acerto, essas coisas. Liga pra amiga, vamos falar mal dele. Bom demais. Vai desabafar, falar, fez isso, fez aquilo. É bom demais. Eu que fez aquilo e aquilo, então eu tô melhor. Ai, que bom, então são parecidos. Então não é só comigo, né? Quando você identifica então uma coisa que é parecida, você fica até mais em casa. Então, né? Verdade. Mas, nossa, Bafê, eu adorei a entrevista, te receber aqui. Se eu pudesse, eu ficaria mais tempo. Eu acho assim, você pode ser super convidada várias vezes, porque o assunto vai atualizando, é assunto que não acaba mais, que é relacionamento. Então, eu acho muito legal o que você vem fazendo aí na plataforma, sua trajetória. Foi muito interessante compartilhar com a gente. E se é o primeiro podcast, a gente chama ela para outros, viu? Porque a gente adorou te receber aqui. Tem muito assunto aí para vários youtubers falarem aí também, né? E se tiver um reality, me chama. Exatamente. Olha, e foi um match perfeito você dentro da Tinder, viu? Maravilhoso, muito sucesso pra você. Muito obrigada, meninas. Obrigada mesmo. E pra vocês que ficaram aí até o final, deixe o likezinho, que foi muito interessante esse conteúdo, tem que espalhar pra mais pessoas. E vamos usar essa plataforma direito, hein, gente? Sem palhaçada. É isso mesmo. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.